Olá, seja bem-vindo ao programa Empresários em Ação, programa da Associação das Micro, Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da região metropolitana de Florianópolis, a AMP Metropolitana, que vai no canal 4 da NET Floripa, TV Floripa. Este programa visa ser o espaço do empreendedorismo catarinense, debate, notícias, atualidade do mundo da micro, pequena e do empreendedor individual. Neste programa de estreia, temos a presença do presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas, a FAMPESC, o advogado tributarista Diogo Otero. Diogo, seja muito bem-vindo ao programa. Fábio, é um prazer estar aqui, é um prazer ter esse espaço para conversar sobre empreendedorismo. Quero parabenizar a Associação de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual de Florianópolis, de toda a região metropolitana, a AMP Metropolitana, em seu nome, em nome de toda a sua equipe. A gente sabe desse trabalho que vem sendo feito e do destaque que vocês dão para o desenvolvimento do empreendedorismo em toda Santa Catarina, no país, mas em especial para toda a região. Obrigado, Diogo. Diogo, microempresa, empreendedor individual, é o que muito vem se falando agora, né? Uma grande onda de debate sobre o empreendedorismo no Brasil. O que é a FAMPESC? O que é o movimento da micro e da pequena empresa em Santa Catarina? Fábio, essa é uma pergunta extremamente interessante. O movimento da micro e pequena empresa é um movimento já de várias décadas, né? Na verdade, ele se consolidou a partir da década de 80. Nós tivemos dentre os grandes movimentos, na reabertura da democracia, também a busca por esse tratamento diferenciado e favorecido da micro e pequena empresa. Desde lá começaram a surgir as primeiras associações de micro e pequena empresa espalhadas pelo estado, com destaque para Blumenau e Joinville, as duas primeiras que iniciaram esse trabalho, mas que logo foram seguidas por diversas outras de todo o estado. E nesse período, houve a formação da Federação da Associação de Micro e Pequena Empresa. Todo esse trabalho foi muito importante para a criação do primeiro Estatuto da Micro e Pequena Empresa, em 1984, que originou, posteriormente, com a Constituição Federal, a inclusão do tratamento diferenciado e favorecido para esse segmento específico da economia. Bom, Diogo, hoje em Santa Catarina, o que é a FAMPESC? O que ela representa em associações? Perfeito. Hoje, na verdade, a FAMPESC ela tem um alcance bastante amplo, porque ela trabalha com todas as micro e pequenas empresas, mas também o empreendedor individual. Hoje nós temos mais de 300 mil micro e pequenas empresas espalhadas pelo estado e mais de 100 mil empreendedores individuais. A FAMPESC está localizada hoje em 26 cidades do estado, por meio das suas associações de micro e pequena empresa, e ela tem uma representatividade muito grande, tanto na parte econômica quanto financeira, mas em especial na social, com a inclusão e geração de empregos. A FAMPESC ela tem alguns eventos que se destacam no cenário nacional. Um é o Econamp. Pode relatar quais são as ações da federação em nível de representatividade, de capacitação, em apoio à micro e pequena empresa catarinense? Claro. Em todos esses anos, com esses quase 30 anos de federação de associação de micro e pequena empresa em Santa Catarina, foram vários os trabalhos que foram feitos. A gente pode dizer que praticamente em todas as vitórias das micro e pequenas empresas, a FAMPESC de alguma forma lá esteve, ou representada por meio diretamente da federação ou por meio da representação das suas associações, como é o caso da AMP Metropolitana. Então, com certeza, as principais delas tratam da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, da criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, no qual a Federação participou ativamente nos anos de 2003, 2004, 2005, até a sua consolidação em 2006. Participações das mais variadas, nos segmentos de capacitação e aprimoramento do setor econômico, e aqui eu destaco o nosso Congresso Catarinense da Micro e Pequena Empresa, que está chegando quase na sua 50ª já edição, e que nessa última edição levou mais de 400 empresários a serem capacitados em Joinville. Um belo evento, por sinal. Um belo evento, esteve lá presente também a AMP Metropolitana, estiveram presentes figuras políticas, com grande destaque, mas também, em especial, o empreendedor, que é quem a gente quer atingir. E dentro desse cenário, a FAMPESC se preocupa muito com a capacitação, mas também o aprimoramento do negócio. Nós temos o nosso programa de núcleos setoriais, que atinge hoje quase 100 núcleos espalhados pelo estado, núcleos específicos de trabalho de empresários, que a gente vê resultados cada dia mais importantes e de destaque nas suas regiões. É um programa de sucesso com o Sebrae de Santa Catarina, já consolidado em várias associações do estado. Perfeito. O Diogo,
Eu quero conversar um pouquinho contigo depois, no próximo bloco, sobre as ações e sobre as vitórias do movimento. Mas tu mencionaste a relação do tratamento diferenciado e favorecido da micro e pequena empresa. Algo que a gente pincelou lá na Constituição, né? Um princípio que estava lá adormecido. E tu tão bem sabe delinear o que é esse tratamento e da importância que ele tem para o arcabouço legislativo para o empresariado. O que é o tratamento diferenciado e favorecido e o que ele deve representar na formação das leis para a micro e pequena empresa? Perfeito, Fábio. O tratamento diferenciado e favorecido é a nossa grande bandeira, né? Ele representa exatamente quem é o empresário, ele representa exatamente o que esse empresário, a sua condição dentro do cenário econômico nacional. Então, quando se fala em empresário da micro e pequena empresa, a gente está falando em alguém que passa por dificuldades homéricas, né, das mais variadas, desde dificuldade em contratar pessoas, como manter a burocracia, a informação e o seu próprio negócio, né? Vendo isso, é natural que você não possa enquadrar na mesma condição o empresário de uma grande empresa e o empresário de uma pequena empresa, né? O tratamento diferenciado e favorecido ele não é um benefício, ele é simplesmente readequar, né? Você sabe, como grande jurista que no direito nós trabalhamos, que dizer que você está tratando de forma igualitária as pessoas não é dar o mesmo tratamento a elas, mas sim respeitar as diferenças. Justo. Né? Dentro disso surgiu o tratamento diferenciado e favorecido, uma das grandes bandeiras da década de 80, né, que acabaram sendo incluídas dentro da Constituição Federal de 88. E a inclusão dela é muito importante porque dentro da Constituição nós temos uma parte específica que fala da ordem econômica e financeira. Dentro dessa ordem econômica e financeira nós temos os principais princípios que regem a nossa economia, alguns que ninguém discute, né? Como, por exemplo, a livre iniciativa, o direito de propriedade, questões que são amplamente difundidos e respeitados, e alguns mais novos, como é o caso do direito do consumidor, também já devidamente implantado na sociedade. Um desses princípios, que são 9, é o tratamento diferenciado e favorecido da micro e pequena empresa. Esse tratamento ele vem sendo melhorado, com certeza, com o passar dos anos. Acabei de falar da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, mas ele ainda precisa ser muito trabalhado. Essa é uma das grandes bandeiras da nossa federação, que é justamente fazer com que o tratamento diferenciado e favorecido seja efetivamente respeitado. Em alguns países europeus, se você me permite, por favor, hoje uma legislação não sai sem que o tratamento diferenciado e favorecido da micro e pequena empresa esteja contemplado. Então, qualquer legislação que vá trabalhar o setor econômico, você tem a legislação para a micro e pequena empresa e a legislação para as empresas de médio e grande porte. Como tu bem falaste, né? É um princípio, né? Ele deve regir todo o arcabouço de legislação, né? Então, no tratamento diferenciado, nós podemos dizer que é um princípio que ele visa causar um equilíbrio numa balança comercial, né? Não é possível que uma grande rede de supermercado tenha a mesma forma de tributação, de taxação, de regras trabalhistas, de regra de crédito de uma pequena mercearia, né? Não tem como botar no mesmo pé de igualdade uma empresa que tem um poder de compra gigante, tem um grande núcleo jurídico, de recursos humanos, contábeis, com uma pequena empresa, né? É correto mencionar isso? Correto. Na verdade, a nossa maior preocupação, nós temos o cenário econômico, né? É natural, por exemplo, que uma grande rede de supermercado consiga comprar pelo volume de compras a um preço muito mais baixo, e isso implique numa concorrência privilegiada, mas isso até é uma questão própria de mérito, né? Mas nós temos um arcabouço legal, como você mesmo falou, na área trabalhista, na área tributária, na área administrativa, que ela é voltada para grandes empresas, que têm grandes estruturas que possam atender essa demanda, né? Então, obviamente, essa totalidade de legislações, de leis e normas aí jogadas em todos os lados, ela complica muito a vida desse empresário da micro e da pequena empresa. Então, o que a gente busca, né? É que justamente esse tratamento seja diferenciado e favorecido para que você permita a esse empresário ter o dia a dia dele mais fácil, para que ele possa focar naquilo que realmente ele abre. Ninguém abre um negócio, um micro, pequeno negócio, pensando em ser gestor, né? A pessoa abre um micro e pequeno negócio porque ele é bom naquilo que ele faz, né? Ele entende que ele pode conseguir crescer naquilo. Então, a pessoa quando abre o supermercado, a preocupação dela é comprar, vender, atender bem o cliente, não é se preocupar com toda exatamente obrigação, tributação, regra. E você não pode cobrar isso dela. Você não tem como cobrar porque ele não vai te atender. Então, a partir do momento que você faz essa cobrança, você já parte da premissa que ele não vai conseguir te atender e ele já vai partir errado, né? O que fere a essência do empreendedorismo e da própria livre iniciativa que a gente falou antes, que é permitir que todos iniciem um negócio e cresçam, né? Cresçam e se tornem fortes. Gerar riqueza com as próprias mãos, né? A gente chega a um conceito, inclusive,
da microempresa, do empreendedor individual, uma questão social, né? É a pessoa que está lá no bairro, é a pessoa que está gerando riqueza, botando comida para dentro de casa, informal ou formal, está lá gerando riqueza, né? E nisso eu trago o empreendedor individual, né, Diogo? O empreendedor hoje é uma realidade. Nós chegamos à marca, só em Florianópolis, de 13 mil empreendedores individuais, com uma média que talvez em 2015 ultrapasse o número de microempresas, né? É uma realidade que está posta. O empreendedor individual para a FAMPESC e para o Diogo. O que é esta realidade? Recentemente, Fábio, eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e lá eu perguntei se existia a figura do empreendedor individual e me surpreendeu muito quando eles falaram no número de aproximadamente 18 milhões de empreendedores que têm essa concepção dentro do cenário americano, né? O empreendedor individual é uma figura nova para todos nós. Nós estamos aprendendo o que ele é, porque na verdade o que se buscou com o empreendedor individual é trazer para a formalidade todos aqueles empreendedores que a gente já conhecia, né, que estavam próximos a nós, porém ainda na informalidade. Hoje nós temos um número que ultrapassa 3 milhões já no Brasil, em muito pouco tempo, né? Como você mesmo disse, a região de Florianópolis, por exemplo, a região metropolitana como um todo, São José, Iguaçu, recordista já no estado? Já é recordista no estado dessa figura, dessa nova figura, né? Vocês aqui vêm fazendo um trabalho muito interessante de apoio a esses empreendedores e para nós, FAMPESC, nós estamos falando com duas questões fundamentais, que é empreendedorismo e desenvolvimento. Quando você lida com empreendedorismo e desenvolvimento, você também lida com o aspecto social. A gente teve uma questão muito clara desse cenário quando nós fomos analisar quem eram esses empreendedores individuais, né? E a grande maioria inicia o negócio porque vê ali a expectativa de crescimento, porque vê ali a expectativa de gerar receita, de gerar emprego, de querer crescer. Muitas vezes não pensa em crescer muito, não. Ele não quer ter 20 funcionários, ele quer ter 2, 3, mas ele quer estar devidamente regular, né? Então, falar no empreendedor individual é falar na porta de entrada das pessoas que sonham com o empreendedorismo, que sonham em desenvolver um país melhor, que sonham em desenvolver a sua condição melhor. Então, e isso mesmo quando não acontece, porque o mercado ele é difícil, nem todos, né, conseguem ascender de forma tão rápida, com certeza a gente tem um ganho social, porque essa pessoa ela vai se capacitar, ela vai ficar melhor aprimorada, se depois ela for arrumar um emprego, ela já vai estar muito mais preparada para essa condição. Está gerando riqueza, está saindo da marginalidade, está saindo do ócio, está criando riqueza e desenvolvimento econômico para a cidade. Exatamente. Diogo, meus amigos, vamos a um breve intervalo e na volta vamos falar sobre os benefícios e as vitórias e o que tramita nacionalmente sobre a micro e pequena empresa. É um rápido intervalo e já voltamos com o programa Empresários em Ação. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Desde 2005, mais de 7 mil quilômetros quadrados da região amazônica foram devastados. As capivaras estão sofrendo com desmatamento no estado do Mato Grosso desde 2010. Caçadores japoneses já mataram mais de 70% da quantidade de baleias no continente asiático. E se fosse ao contrário? Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Retornamos com o programa Empresários em Ação, um programa da AMP Metropolitana, a Associação das Micro, Pequenas Empresas e os Empreendedores Individuais aqui da nossa região metropolitana. O programa vai ao ar pela TV Floripa, canal 4 da NET, às segundas-feiras, das 5 às 5h30, às sextas, às 7h30 da noite e com reprise ao sábado, às 10h30. Neste programa de estreia, com muito orgulho, recebemos o nosso presidente estadual da FAMPESC, que é a nossa Federação da Micro e Pequena Empresa, o advogado tributarista e, quiçá, o advogado tributarista mais renomado e hoje prodígio na advocacia do sul do Brasil, Diogo Otero. Diogo, meu amigo, conversamos no primeiro bloco sobre a FAMPESC, sobre a criação da FAMPESC e o movimento.
Vamos debater agora os assuntos em pauta da micro e pequena empresa, no âmbito federal e no âmbito estadual. Tu sabes muito bem que nós estamos numa lida para a aprovação agora das alterações da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, e a FAMPESC e a AMP Metropolitana em destaque participaram na outra ocasião e nesta de quase todas as reuniões em Brasília para a alteração. É um projeto, meus amigos, que ele visa trazer muito benefício à micro e à pequena empresa e muito defasado e precisa ser atualizado. Deste projeto, Diogo, alguns pontos a gente precisa destacar: a substituição tributária, a entrada de novas categorias no Simples Nacional, uma demanda antiga, a progressividade do Simples Nacional para as empresas. Pode falar um pouquinho sobre a derrubada da substituição tributária tão nevrálgica e tão nociva para a micro e pequena empresa? Com certeza. Fábio, primeiro, parabenizar o teu trabalho. É importante que todos os telespectadores saibam desse trabalho desenvolvido pela AMP Metropolitana, em conjunto com a nossa federação, em conjunto com todas as demais federações e confederações que brigam pelo desenvolvimento desse tratamento diferenciado e favorecido para a micro e pequena empresa, né? Dizer que a AMP Metropolitana se fez presente, como o Fábio mesmo comentou, em todos os debates e todos os questionamentos realizados em Brasília, inclusive naqueles capitaneados pelo nosso ministro hoje, ministro Afif, que coordena esse trabalho voltado aí para o aprimoramento da micro e pequena empresa. Como falado na parte anterior, é importante dizer que o tratamento diferenciado e favorecido, né, Fábio, contemplado na Constituição, ele passa por uma série de aprimoramentos, né? Então, não é porque a gente tem uma lei geral da micro e pequena empresa, que saiu lá em 2006, que a gente está apto hoje e o tratamento já está sendo respeitado. O desenvolvimento é muito mutante, né? A parte econômica muda numa celeridade absurda, né? Exatamente. Há essa necessidade de o tempo inteiro estar se aprimorando esses tópicos e esses itens. Dentro disso, nesse ano existe um projeto de lei para que se altere essa lei que contempla esse tratamento diferenciado e favorecido para micro e pequena empresa. Você muito bem citou 4 temas que são de vital importância, e eu citaria um quinto ainda, que, se você me permite, que é o simples trabalhista. Por favor. O primeiro ponto, substituição tributária. A substituição tributária, ela nada mais é do que um instrumento que o Estado tem à sua disposição para facilitar o seu meio de fiscalização, né? Então, na verdade, ela não pode, de forma alguma, gerar nenhum tipo de ônus aos contribuintes, né? O objetivo dela é simplesmente facilitar o fisco no seu procedimento de fiscalização. Porém, quando se aplica a substituição tributária para as empresas do Simples, pela forma como é realizado a operacionalização do Simples, acaba fazendo com que esse empresário optante desse regime simplificado de recolhimento seja severamente penalizado, né? E pior, ele é penalizado em detrimento de uma condição que não penaliza o empresário da grande empresa, né? Então, só para o telespectador entender, hoje, se você pega 2 empresas, uma de grande porte e uma de pequeno porte, comprando o mesmo produto, é natural que uma de grande porte, por comprar em volume maior, tenha um preço menor, né? Então, se nós comprarmos essa xícara, uma grande empresa pagará por ela R$1 e uma pequena empresa pagará por ela R$2, né? Na hora de vender, a grande empresa pode vender por ela, por exemplo, a R$2, e essa empresa aqui vai vender a R$2,50, né? O que acontece? A margem de lucro dela, da grande, é R$1, a margem de lucro da pequena é 50 centavos. Pela medida da substituição tributária, tu acaba tributando as duas como se tivessem a mesma margem de lucro, ou seja, tu aplica ou uma margem de lucro menor para a grande empresa ou uma maior, né, para micro e pequena empresa. Então, claramente, a substituição tributária tem que se encerrar para quando se fala em simples. O Diogo, assim, de forma muito simplória, apesar que já há o julgamento da questão de não uma dupla tributação ou de uma bitributação ou qualquer termo técnico, mas de forma simples, para quem está nos ouvindo, o empresário ele já pagou o tributo na forma do simples. Na substituição tributária, para a empresa que é optante pelo simples, talvez não correto para o Poder Judiciário, mas para nós e para o empresário que está pagando a guia todo mês, é correto mencionar que ele está pagando 2 vezes o tributo que ele já está pagando no simples e não deveria pagar de novo? Eu acho que, perfeito, Fábio, acho que existem 2 concepções, né? Existe a concepção técnica e a concepção verdadeira, né? Na questão técnica, a gente pode debater um pouquinho se existe ou não existe dupla tributação ou bitributação, mas na questão técnica é que isso acontece, né? Ou seja, na verdade mesmo, ou seja, na questão do dia a dia do empresário, é realmente isso que acontece. Ele acaba pagando por um valor que, na verdade, ele já está pagando quando ele fez a opção pelo simples, né? Então, ele acaba pagando duplamente
E pior, né, o tributo ele tem um efeito direto na concorrência, né? Então ele acaba pagando muitas vezes mais até do que aquele concorrente dele que tem uma estrutura e uma condição melhor, né? Além disso, se tu me permite, eu gostaria de ressaltar aqui outros pontos que você mesmo mencionou. Hoje o Simples não permite, aliás, hoje nem todas as atividades podem aderir ao Simples, né? Ou seja, existe uma tabela negativa que exclui diversas atividades, né? Entendemos que também é um erro essa tabela negativa, né? O cenário econômico, na verdade a história do Simples nos mostrou que todas as atividades que lá entraram acabaram recolhendo mais tributos do que quando estavam fora do Simples, né? Isso se dá também ao prestador de serviço, no qual há uma resistência muito forte, na sua grande maioria, em especial pelo impacto que teria no INSS, né, na Previdência. Entendemos que, uma vez testado isso durante um tempo, poderia ser comprovado que não vai gerar nenhum tipo de prejuízo ao erário, pelo contrário, né? Exatamente, e facilitar a vida do prestador de serviço, normalmente, que é essa grande maioria que está excluída da atividade, e que hoje já muito próximo de ser o maior número de empreendedores do país, né? Superando o ramo do comércio. É verdade, levar em condição categorias econômicas e não faturamento é algo que não condiz com a própria lei complementar, né? E o governo federal talvez por a microempresa ainda não ser algo tão novo para nós, já debatemos há tanto tempo, mas estar em voga é algo novo, tem ainda uma diferenciação em vários ministérios, em vários órgãos centrais do que é a microempresa, né? Talvez até importante nós ressaltarmos a questão de ser não o número de funcionário e não qualquer categoria econômica, mas sim a tributação, né? No valor do faturamento. É isto que diz se esse é micro ou é pequeno. Nós já tivemos audiências, inclusive, com órgãos de banco, né? Órgãos de regulatórios de banco que entendiam faturamento passando de 20 milhões para uma microempresa, quando no Brasil menciona que uma microempresa é que fatura 360 mil. Né? Talvez a unificação dos entendimentos do que é uma micro e pequena empresa, não precisaria unificar, porque a lei complementar, o nosso estatuto, assim já o menciona. Mas o entendimento de todos os órgãos do que é uma microempresa, que é aquela que fatura 360 mil, e a empresa de pequeno porte é a que fatura 3 milhões e 600, não aquela que tem 22 ou 40 funcionários, mas sim com base no faturamento e não na realidade econômica, não no número de empregados e nem na atividade que ela exerce, né? Isso é importante ressaltar, né? Perfeito, e só para complementar a tua muito bem colocada observação, ou seja, nós temos hoje, apesar de 99% das empresas hoje no Brasil serem micro ou pequenas, 95% são micro, né? Então nós estamos falando da sua grande maioria empresas que faturam até 360 mil. Porém, quando foi implantado o ponto digital, se considerou 10 funcionários. Quando você vai pegar uma linha de financiamento bancário, eles consideram 20 milhões. Números, critérios diferentes e nem lei imposta está assim, né? Exatamente, né? E aí, naturalmente, tu cria a realidade. O tratamento diferenciado favorecido tem que respeitar essa diferença. Uma empresa que fatura 20 milhões e uma empresa que fatura 300 mil, óbvio que não tem a mesma condição, ainda mais para captar crédito financeiro, né? Nesse ponto, eu acho que é uma grande linha de destaque. E aí entra um outro ponto que está em voga, e a gente pede a participação dos empresários que aqui assistem, que questionem os seus deputados e os seus senadores, perguntem o que está sendo feito, de que formas eles vão votar, porque um ponto existe uma grande questionamento da lei do Simples, que ela limita o crescimento, né? Ou seja, ela tem alguns benefícios que fazem com que a pessoa vá até um determinado valor e depois não queira crescer mais. Você mesmo falou que é o crescimento escalonado, né? Esse projeto de lei que busca alterar a lei complementar, ela traz isso. Ou seja, pelo contrário, a empresa não vai ter problema nenhum. Se assemelha muito ao imposto de renda da pessoa física, né? Aquela pessoa que paga o imposto de renda, se ganhar um pouquinho a mais, vai pagar só um pouquinho a mais sobre a diferença, e não sobre o todo. E por fim, eu acho que também é vital nós debatermos aqui, isso eu considero muito importante, é o simples trabalhista, né? A relação trabalhista hoje talvez seja, de todas as relações, né, junto com a tributária, o grande problema do empreendedor, né? Aquilo que traz um passivo maior. E eu quero dizer aqui que de forma alguma a FAMPESC defende o fim dos direitos sociais. Nós somos amplamente a favor dos direitos sociais, que foram conquistados aí com muita luta durante 100 anos, aqui no Brasil, e a gente acredita realmente que os direitos sociais devem ser mantidos, mas eles também devem respeitar o tratamento diferenciado e favorecido para a micro e pequena empresa. Perfeito, Diogo. Assim, a bem da verdade, no momento que a gente se encontra de economia, sobe e desce, e principalmente na microempresa, que é a relação de funcionário
e patrão ou funcionário e o dono da empresa é uma relação muito próxima, né? Não há mais o lado de lá e o lado de cá, há o mesmo lado, principalmente porque se o empresário de uma microempresa ou um empreendedor individual, aquele pipoqueiro que pode ter um funcionário, não tem mais a empresa dele, não pode mais contratar aquela pessoa para trabalhar com ele, né? Não vejo mais um lado de cá, um lado de lá, mas sim um mesmo lado e uma necessidade de flexibilização para que consiga se trabalhar e se contratar mais, né? E se ter mais funcionários, né? Sim, são questões específicas, né, que podem facilitar muito a vida de um empreendedor de uma micro e pequena empresa, como, por exemplo, o acordo de compensação de horas, né? A gente sabe hoje como é que funciona numa microempresa, né? Eu posso falar pela minha. Meu funcionário chega e fala: Diogo, preciso sair mais cedo hoje. Eu falo: não, então beleza, sai mais cedo hoje, outro dia você faz mais 1 hora, a gente compensa. Isso tudo no final, se não administrado dentro da formalidade de uma burocracia que o empresário da micro e pequena empresa não tem como seguir, essa é a verdade, vai gerar para ele um passivo absurdo numa eventual. Nós tivemos o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é quem coordena os julgamentos, né, da área trabalhista no país, falando que, ele mesmo conclamando, ele falando que o maior número expressivo de demandas que correm no judiciário trabalhista são contra as micro e pequenas empresas. E a grande maioria não é por força ou pressão desse patrão, né, desse dono. E é importante até que se diga que esse dono hoje não tem tanta força no mercado aquecido, com o emprego gerando, ele sequer pode se impor muito que o próprio funcionário dele vai embora, né? Então, assim, o que acontece? São questões pontuais, de erros pontuais que fazem, que tornam, né, a condição dele impossível de seguir o empreendedorismo. E puxam aí que é o ponto-chave, né? Ainda mais para a informalidade, porque ele fala: se eu vou tomar uma reclamatória trabalhista e vou ter que pagar um valor absurdo, então eu já não pago desde já, porque pelo menos lá na frente eu posso fazer um acordo por um valor que eu sofra menos. Então tá tudo errado, né? Eu acho que é hora de se sentar, se discutir isso. A gente sabe do apoio que os sindicatos têm, da restrição a essa linha, mas tem que se entender que o cenário econômico hoje é diferente, a relação com a micro e pequena empresa é diferente, porém a legislação que regulamenta a linha trabalhista é a mesma que regulamenta de uma grande montadora de veículos nacional. Bom, Diogo, chegamos ao final do nosso programa Empresários em Ação. Eu quero te agradecer muito pela participação nesse programa de estreia, que não poderia ser melhor celebrado com o nosso presidente estadual. Parabenizar pelo trabalho, grande trabalho à frente da federação e desejar muito êxito nessa jornada, que há muito a se buscar ainda, mas muito a federação já conseguiu. A você que esteve conosco neste programa, o meu mais profundo agradecimento, e certo que estaremos juntos mais uma vez no próximo programa, porque juntos seremos sempre mais fortes. Muito obrigado.